O nome da operação é Mãos Leves, delegado. E ela fala daquelas, ou trata e tenta desmascarar, e já está desmascarando, aquelas máquinas que a gente conhece muito mais para pegar bichinhos de pelúcia. Isso, com garras, Com né? as garras, aquela garrinha de metal, que a criança vai ali, geralmente a criança comanda, bota pra lá, aperta o botãozinho, ela vai lá, tem que agarrar. O que vocês descobriram? E vamos pegar a pontinha do iceberg e ver o que tem para baixo disso, delegado. Por favor. Bom, primeiramente, essa nossa investigação começou focando na questão da contrafação dos personagens, dos bichinhos que eram disponibilizados nessas máquinas. Recebemos denúncias de que haviam marcas sendo pirateadas, né? Então, conseguimos constatar que havia personagens da Marvel, da Disney, de diversas outras marcas registradas, e fizemos uma primeira fase dessa operação no mês de maio desse ano, quando a gente conseguiu apreender uma grande quantidade de bichinhos de pelúcia. Que são falsificados, né, delegado? É isso? Todos falsificados. Falsificados. Todos falsificados. Uhum. Todos falsificados, de diversas marcas aí, aqueles personagens Minnie, Peppa Pig, Pokémon, diversos. Isso tudo na capital, no Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro capital, região metropolitana, né? Certo. As cidades aqui mais próximas. Então a gente focou inicialmente nas duas maiores empresas que dominam mais de 90% do mercado dessa atividade. Uma empresa chamada London e a outra chamada Black. Bom, após feita essa apreensão, a gente, não satisfeito com o bom resultado da operação, resolveu também apreender as máquinas para tentar entender o seu sistema de funcionamento, pois já havia desconfiança de fraude. Então a gente acionou a nossa perícia, fez uma análise bem aprofundada do mecanismo e acabamos percebendo que esse dispositivo possui um contador de jogadas. Esse contador de jogadas, ele só libera uma carga elétrica maior para a garra, aquela grua que pega o bichinho, após um determinado número de jogadas, que pode ser programado pelo operador. Então, resumindo, até um determinado número de jogadas, a corrente elétrica, isso foi tudo medido com equipamentos, a corrente elétrica enviada para o sistema eletromecânico não é suficiente para que a pelúcia seja pega. Então ele só vai lá, a garra vai lá, faz só um carinho na pelúcia e volta. Chegando nesse número pré-determinado pelo programador, a corrente elétrica aumenta, consequentemente a potência da garra aumenta e aí ela é capaz de pegar uma pelúcia dessa. Uma vez pegando essa pelúcia, o contador volta a zero. Ou seja, o empresário que explora essa máquina tem como controlar a cada quantas jogadas um fim vai ser pego. Não depende de habilidade, né? A gente olha para aquela máquina, uma coisa lúdica, bonitinha, e tem aquela sensação de que a gente vai controlar, porque tem os controles, né? De vai para frente, vai para um lado, e só que a gente está à mercê da sorte. Ou seja, isso caracteriza um jogo de azar, um jogo que o resultado, o ganho, não depende da habilidade, mas sim, claro, principalmente da sorte. O senhor começou a responder perguntas que a gente quer fazer, né? Porque quando eu li a manchete, foi no Globo, acho, né? Que a gente leu a manchete sobre a operação e por isso que a gente procurou o senhor, eu pensei que isso era uma coisa normal, né? Porque não é algo tão difícil assim pegar o bichinho, né? O bichinho tem um certo tamanho, a garra pegaria ele, enfim, né? E puxaria. Eu pensei que não o comando para o azar, né? Mas que fosse normal não conseguir pegar, né? Essa é a graça, senão todo mundo pegaria o bichinho de pelúcia ali e aí seria um negócio que não daria dinheiro, porque o senhor já falou para nós, primeiro que o ursinho de pelúcia ele era falsificado. Um ursinho de pelúcia normal, ele é caro. Eu pago R$2 por uma fichinha. Se todo mundo conseguisse pegar, não daria dinheiro. Então não teria por que existir aquela máquina. Exato. E aí, então, explica melhor por que eu sei que a contagem já tem uma coisa pensada para maltratar a criança que está ali tentando pegar, né? Mas explica melhor por que isso é crime mesmo. Olha, são diversos crimes aí, né? Primeiramente, o crime contra a economia popular. Ou seja, a coletividade está sendo enganada, porque acredita que o sucesso vai depender da habilidade. Como, por exemplo, um jogo de... Vamos dar um exemplo. Aquele jogo que você tem que jogar a bola na boca do palhaço. Aquele jogo depende só da sua habilidade. Se você lançar a bola bem no parquinho, a bola vai entrar na boca do palhaço e você vai ganhar um prêmio. Não tem o que ser discutido. Agora,
lembra daquelas máquinas caça-níquel, que você só aperta um botão e espera o resultado aparecer? Perfeito. Esse é um jogo que não depende da habilidade, depende da sorte. Essa atividade, ela é vedada no Brasil. É uma contravenção de jogo de azar. Então, já começa pela contravenção do jogo de azar. Entra também no crime contra a economia popular por estar enganando toda uma coletividade ao não deixar claro que o processo de ganho depende da sorte. O sistema fraudulento está ali escondido. E além disso tem um crime contra a propriedade material, que é a falsificação dos ursinhos. Pode haver um crime contra as relações de consumo, porque mesmo os bichinhos que não têm marcas registradas, muitos a gente encontrou sem selo do Inmetro, que autorizam como um brinquedo que você compra numa loja de brinquedos, ele tem que ter autorização do Inmetro. A gente não sabe que tipo de tinta que foi usado, se aquela, por exemplo, o olho do ursinho pode engasgar uma criança. Isso também é uma coisa que a gente vai averiguar. Ótimo. Se existe. Então, quer dizer, uma gama de. Fora a questão da associação criminosa e assim, um provável envolvimento de organizações criminosas pré-estabelecidas por trás disso, como Jogo do Bicho ou milícia, que tem muito aqui no Rio de Janeiro, que domina o território no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai... assim, a investigação ainda está em andamento. Mas, assim, só de plano a gente já conseguiu identificar um número enorme de crimes. Vários. Delegado, eu tenho duas dúvidas bem objetivas. A primeira é o seguinte: os crimes são das empresas que fornecem essas máquinas e os bichinhos para os estabelecimentos, né, que ofertam, que disponibilizam para os clientes, ou os crimes são dos próprios estabelecimentos, ou de ambos? Não, a princípio, os crimes serão atribuídos às empresas que montam as máquinas e que fornecem os equipamentos. Normalmente, o comerciante que cede um espaço, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito comum ter essas máquinas no shopping center. Uhum. O shopping center não está ciente da atividade normalmente, né? Eles chegam assim, olha, quanto custa essa loja? Tanto por mês, a pessoa vai lá e coloca. Então, até o momento, não identificamos nenhuma participação, né, nenhuma ciência de que a atividade é ilícita por parte de quem cede o espaço. Tá, mas isso não impede que a gente depois localize isso. E essa empresa, quando coloca a sua máquina lá, é ela que está faturando com os clientes que estão jogando, não é o estabelecimento, né? O estabelecimento apenas está alugando seu espaço. Alugando seu espaço, perfeito. Minha outra dúvida é o seguinte: se existem evidências, talvez o senhor não possa responder isso, mas acho que é nossa obrigação perguntar, de que essas empresas atuam em outros estados. Então, qual é a minha dúvida? Por exemplo, a Andressa Xavier, no programa anterior, disse que sentiu que ocorreu algo parecido com ela, que ela buscou uma maquininha dessas ali com bichinho de pelúcia e ela sentia que a máquina não tinha força, né? Que ela até puxou o bichinho, mas que meio que ficava meio tremendo ali, não tinha condições de o bichinho subir. Então, houve uma desconfiança por parte dela. Muita gente que está nos ouvindo certamente já sentiu isso aqui no Rio Grande do Sul também. Pô, mas parece que essa garra aqui não tem força para subir esse bichinho. É possível que essas empresas estejam atuando em outros locais e que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou outros estados, os clientes também estejam sendo tapeados? A nossa operação de ontem cumpriu 3 mandados em Santa Catarina, na cidade de Itapema e Tijucas. Então isso já mostra uma atuação fora do estado dessas empresas. A nossa investigação ainda está em andamento, a gente vai tentar localizar outros pontos de exploração dessa máquina, mas outras empresas também podem utilizar o mesmo sistema. A gente acredita que sim, porque para a exploração desse negócio ser lucrativa, acaba que o empresário ele não quer depender quer dizer, ele não quer correr o risco de chegue alguém ali com muita habilidade e consiga tirar todos os ursinhos, por exemplo. Pegar um ursinho a cada R$2 pode dar um prejuízo para ele. Sim. Então a gente acredita que normalmente quem explora esse tipo de atividade não quer correr esse risco, prefere apostar nesse sistema que deixa o ganho suscetível de sorte. Então ele pode controlar, inclusive ser programável. A gente viu que tinha máquinas que estavam programadas para um sucesso a cada 20 jogadas, outras um sucesso a cada 15, e encontramos uma a cada 60 jogadas. E o sucesso, aí, quando o sucesso, digamos assim, é liberado pela máquina, ainda depende da habilidade humana. Não quer dizer que eu vá conseguir, né? Exatamente. Claro. Né? Não vai, mas se não conseguir, pelo que a gente constatou, na próxima jogada ela continua com essa... Com o sucesso ali. Potência. Vamos chamar de sucesso, entendi. Passar um ursinho por aquele vão. Entendi. Passar do ursinho pelo vão, ele zera. Entendi. Sim, que é então porque ele pode controlar, eu vou ter pelo menos
30 jogadas até uma pessoa pegar um ursinho. Claro. Pelo menos 30, pode até passar disso, né? Claro. Sim, eles fazem isso que é pra dar um verniz de legalidade, né? Que é pra mostrar que eventualmente alguém ganha, claro. Delegado, o senhor falou... Claro. Como qualquer jogo de azar, né? Claro, a gente tá falando com o delegado Pedro Brasil. Delegado Brasil, o senhor começou a falar ali, a gente quer que o senhor amplie, né, sobre o que pode ter por trás dessas empresas das máquinas. O senhor falou ali, pode ser ligação com o jogo do bicho, ligação com milícia, enfim, então lavagem de dinheiro, pode estar por aí, enfim. Amplie mais pra gente que vocês já sabem e podem nos falar, já que é uma investigação em andamento, né? O que vocês podem falar pra gente da coisa mais pesada atrás disso tudo? Bom, até o momento que a gente pode falar é que um dos investigados já respondeu pela exploração do jogo de azar, utilização de máquina caça-níquel. Então, isso acendeu uma luz, uma desconfiança, assim, que a gente começou a acreditar que pode haver envolvimento dessas organizações criminosas que exploram o jogo do bicho no Rio de Janeiro ou até de milícias. A gente acredita que sim, porque pelo que a gente vem notando, ainda estamos colhendo muitos elementos, mas parece uma atividade muito lucrativa. Na casa de um dos investigados ontem, nós apreendemos só na casa de um 260 mil reais em dinheiro e 60 mil dólares. Tudo em dinheiro na casa dele. Quer dizer, imagino que não tem fora dali, né? Então a gente já desconfia de que essa atividade é muito lucrativa. Ou ela é muito lucrativa ou ela está lavando dinheiro, né? Dando aparência lícita a um dinheiro obtido ilicitamente por outra atividade criminosa. Né? Porque quem vai controlar o número de jogadas ali? Uma pessoa pode chegar e falar o seguinte, 10 mil pessoas jogaram hoje aqui. E aí colocar um dinheiro de uma atividade ilícita e dar aquela aparência, olha, eu lucrei tanto nessa máquina. Então isso a gente vai analisar, agora a gente vai começar na fase 3, que é a fase da investigação de organização criminosa e crimes financeiros. Por isso que a gente fez a operação de ontem de busca e apreensão. A gente não aprendeu só ursinhos e máquinas e dinheiro, a gente aprendeu celulares, tablets, notebooks, documentos, e isso vai tudo começar a ser analisado. Os sigilos já foram quebrados pelo juiz, e a gente vai analisar isso com calma, né, para tentar entender os vínculos, identificar outros possíveis participantes e entender também o fluxo de dinheiro dessa empresa. Como que o dinheiro entrava, como que o dinheiro saía. É uma pergunta, assim, né? Se você já tem noção de quanto uma maquininha num shopping center do Rio de Janeiro arrecadava diariamente? Isso é muito variável, porque existem shoppings aqui que a movimentação é muito grande, existem shoppings que são menos movimentados, a gente ainda não tem esse registro. A gente não conseguiu localizar nenhum dispositivo na máquina que conseguisse demonstrar quantas jogadas foram feitas, mas isso a gente vai tentar determinar. Agora é muito variável, depende. Inclusive o que a gente percebeu é que nos locais de mais movimento, eles colocavam um número de jogadas maior. E nos locais que tinham menos movimento, eles diminuíam esse número de jogadas para atrair mais gente. É uma estratégia deles. Entendi. No shopping com muito movimento, a cada 60 uma sorte. E no de menos movimento botava 15. Entendi. Para alguém falar assim, aquela máquina ali é boa, vamos jogar lá. E aí começar a atrair a clientela. Depois que os clientes começavam a jogar, que eles faziam? Aumentavam o número de tentativas para ter sucesso. E essa estratégia já é antiga. Na época da caça-níquel, eles faziam muito isso também, controlavam, assim. A máquina vai devolver 40% do que foi jogado. Quando as pessoas começavam a jogar mais naquela máquina, aquela máquina é boa, tá dando. Então vamos diminuir para 30, para 20, para 10, assim que eles fazem. Sim. O senhor mencionou, delegado, pelo menos 2 crimes aí, que um é contra a economia popular, porque tem uma conta sendo enganada, e o segundo é a questão do jogo de azar, né? Que não depende só da habilidade do jogador, do cliente, mas sim de uma sorte que é controlada por quem está por trás disso. Isso, exato. Quanto tempo a pessoa poderia pegar de cadeia? Como é que funciona nesse caso? E tem outros crimes ainda, além desses 2? Simplesmente é uma contravenção penal com uma pena muito baixa. Pois é. Normalmente a pessoa não vai presa por isso. O crime contra a economia popular também não tem uma pena muito alta. Os crimes que podem apresentar penas mais altas por consequência gerar uma prisão são os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, né? Mas assim, a gente primeiro tem que começar investigando os crimes menores, que são mais fáceis de se investigar, e a partir deles a gente chegar nos crimes mais graves. Então, perfeito. Até o momento, a gente só tem esses crimes que não... Por isso que ninguém foi preso até o momento. Uhum. Delegado, ele é gaúcho, mas ele foi governador do Rio de Janeiro, né? Brizola. Ele. Tem olho de jacaré, boca de jacaré e rabo de jacaré, é jacaré.
O senhor não foi muito cuidadoso em falar, mas tá com uma cara de que isso é uma pontinha de iceberg. Tá com uma cara de que tem coisa muito mais séria nas famosas maquininhas que a gente cata ou tenta catar um bichinho de pelúcia. É isso, né, delegado? É isso, né? Exatamente. Por isso que a gente tá puxando o fio, né? Eu falo que às vezes a gente numa investigação, a gente puxa uma pena e vem uma galinha. Né? Às vezes a gente começa investigando uma coisa, a gente começou a investigar nesse caso apenas uma falsificação de bichinhos de pelúcia, que é a atribuição originária da minha delegacia, e a gente está conseguindo chegar a crimes mais graves. Então, né, o caminho da investigação é esse. A gente começa por crimes aparentemente mais brandos e acaba desvendando grandes organizações, né? A Lava Jato foi um exemplo. Começou investigando verdade. Um Lava Jato. Um Lava Jato mesmo, Delegado, assim, para quem tá ouvindo a gente, tenta dar a complexidade do que isso atrapalha a sociedade, né? No macro, assim, o quanto isso atrapalha a nossa vida diária. Quanto que um crime como esse atrapalha a nossa vida. O que ele pode nos tirar, enfim, para dar um desenho, uma coisa mais complexa do que isso atrapalha a gente todo dia. Eu costumo dizer que é porque as pessoas de fora às vezes criticam a atuação da polícia. Pô, vocês estão pegando ursinho, tanto criminoso para prender, tanto ladrão, tanto traficante, vocês estão indo lá ver ursinho de pelúcia. Quer dizer, inicialmente parece uma coisa que não é tão grave. A pessoa vai lá, perde um dinheirinho, foi enganado pela máquina, mas está tudo bem. Mas não é isso. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu posso afirmar, toda atividade criminosa que tem uma lucratividade boa acaba sendo abraçado por organizações criminosas violentíssimas. Então isso acaba gerando um crescimento dessas organizações que se armam, que dominam territórios, que cobram taxas de moradores. Hoje o câncer do Rio de Janeiro é esse. São territórios dominados por organizações criminosas, que chegam, essa área aqui é minha, aqui você tem que pagar para mim. Você só pode vender o produto que eu autorizar. E essas atividades que parecem inocentes, uma maquininha de pelúcia, um jogo do bicho, uma compra e venda de drogas ali, uma maconha na boquinha, que parece uma coisa que só vai fazer mal para quem tá comprando, o cara perde só um dinheirinho na máquina. É muito mais grave do que isso. Isso alimenta um sistema que acaba botando a sociedade em colapso. Sem dúvida. O Rio de Janeiro hoje passa por esse problema. Ótima explicação. Os grupos criminosos fortíssimos dominam o território no Rio de Janeiro. Dominam não, tem atuações muito intensas, né? Claro que o Estado sempre, quando ele quer, quando ele utiliza a sua força, ele consegue retomar o território. Mas acaba sendo um jogo de gato e rato. Então o Rio de Janeiro hoje está nesse colapso por causa disso, porque pequenos crimes alimentam grandes organizações que se armam e utilizam-se violência. O jogo do bicho é um exemplo. Quem olha pro jogo do bicho fala, mas que coisa inocente, a pessoa vai lá, anota um bichinho no papel, se perder, ganhou. Olha o que aconteceu ao longo desses anos. Olha como essa máfia ficou fortalecida, como morre gente por causa disso. Então, isso é muito mais grave do que parece, né? A gente, como você disse, a pontinha do iceberg, mas a gente tem que olhar o iceberg como um todo.